Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e veremos agora o nosso objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. O objeto de conhecimento, unidades de medida utilizadas na informática, detalhamento, principais medidas utilizadas na informática. Então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, para iniciar então a nossa aula sobre unidades de medida que são utilizadas na informática, nós temos aqui ao nosso lado o disquete. O que era o disquete? Era um dispositivo de armazenamento magnético composto por um disco magnético fino e flexível, selado por um plástico. Então ele foi usado entre 1970 e 2000. E as capacidades de armazenamento de um disquete, elas iam de 720 KB até 5,76 MB, ou seja, kilobyte ou megabyte, tá bom? E continuando, nós vamos ver aqui outro dispositivo que é o CD. O CD é um compact disc, dispositivo também de armazenamento, só que é um armazenamento óptico e pode armazenar dados de até 700 megabytes. Então veja aí a diferença no armazenamento, já é um armazenamento maior. Também, depois disso, nós temos aí o pendrive, Vocês estão vendo aí, vocês já devem conhecer também. O pendrive é um dispositivo de memória flash e podemos conectar esses dispositivos diretamente nos nossos computadores, nos notebooks, ler, gravar dados neles de uma forma muito rápida, muito mais rápida e eficiente, E esses dispositivos, eles são muito portáteis, São leves, pequenos, você pode carregar para qualquer lugar e ele vai variar aí na sua capacidade de armazenamento entre 1 GB até 256 GB no geral, Pode ter aí maior capacidade, mas no geral é essa medida de armazenamento, de capacidade de armazenamento que possui, certo? Então, vimos aqui alguns aparelhos, que costumamos utilizar aí essas unidades de medida de informática, e agora a gente está vendo o byte, o bit e o byte, Vocês estão vendo aqui, bit e byte. O que seria, então, essas duas palavrinhas e as letrinhas que a gente viu durante aí o CD, o pendrive, o disquete, que é tão antigo, já até saiu aí de linha. O que seria o KB, o MB ou o GB, O bit, que leva como símbolo o seu próprio nome, e o byte são unidades de medida de capacidade de armazenamento de dados. Então, um bit, esse aqui de cima, ele pode valer 0 quando ele estiver desligado, ou 1 quando ele estiver ligado, e é a menor medida de armazenamento de uma informação digital. Tá bom? Contudo, para ser processado, são necessários 8 bits, É necessário que se tenha, no mínimo, um agrupamento de 8 bits. E os 8 bits agrupados, eles vão formar um byte, A palavrinha mais conhecida aí da gente, certo? E o byte, ele é considerado a menor unidade de medida de informação. Olha só quantas informações a gente está tendo agora, E vamos, então, verificar essas unidades de medidas utilizadas na informática com as suas devidas capacidades. Olha lá, nós temos então o byte, entre parênteses o B maiúsculo, e um byte tem 8 bits, certo? Depois disso, nós temos o kilobyte, que é representado pelas duas letras KB, e em 1 kilobyte tem 1024 bytes. Aí a gente tem aqui o megabyte, que é representado pela letra MB, e em 1 megabyte nós temos aqui 1024 kilobytes. Depois nós temos aqui os gigabytes, que é representado por GB, e em 1 gigabyte nós temos 1024 megabytes, E depois disso, nós temos o terabyte, representado ali pelas letras TB, e em 1 terabyte
nós teremos 1024 gigabytes, tá bom? Então, essas são as unidades de medidas, né, com os seus múltiplos, que são utilizadas aí na informática, né? Normalmente, a gente ouve aí no nosso dia a dia, muito aqui esse megabyte, até gigabyte, terabyte já é um pouco menos ouvido aí nos nossos dias, mas megabyte, gigabyte, nós costumamos ouvir muito. E a gente nem fala, né, gigabyte, kilobyte, a gente fala mais giga ou mega, né? Para se referir a essas unidades de medida de armazenamento, tá bom? Então, agora que a gente viu aí um pouco sobre essas unidades de medida que são utilizadas na informática, nós vamos resolver aqui alguns exemplos, né, para verificar as transformações de uma unidade para outra que costuma aí cair, né, nos exames externos, né, nas provinhas aí para entrar nas universidades, costuma cair então esse tipo de conteúdo, tá bom? Vamos verificar a primeira questão. Nós temos então o seguinte: o exemplo 1 fala o seguinte: um arquivo com 1 terabyte possui quantos megabytes? Então, aqui a gente tem a unidade de medida de informática que está em terabyte, né? E para eu não escrever terabyte, a gente coloca apenas TB. E a gente precisa fazer a transformação de terabyte para MB, e MB a gente já sabe que é megabyte. Então, antes de a gente resolver aqui esse primeiro exemplo, nós vamos verificar todas essas unidades que a gente acabou de ver e vamos verificar o que acontece quando a gente transformar de uma unidade para outra unidade. Então, a gente tem aqui bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte, certo? E aí, o que acontece? Também nós temos aqui esta seta. Esta seta está vindo ali da direita para a esquerda, né? O sentido dela aí é ir para a esquerda. E depois dessa seta, a gente está vendo aqui esses números, né? Na sequência aí, na direção da seta, nós temos aqui x 1024. O que seria esse x aqui que eu coloquei para ajudar na explicação? É exatamente uma multiplicação, né? E o que está dizendo aqui? Está informando aqui que 1 terabyte, né? Se eu quiser transformar 1 terabyte, por exemplo, em gigabyte, eu preciso multiplicar por 1024. Né? Então, se eu pegar a quantidade de terabyte e multiplicar por 1024, eu vou ter essa mesma medida, mas agora em gigabyte. Né? Então, sempre eu vou fazer essa multiplicação por 1024. E, da mesma forma, se eu quiser pegar 1 gigabyte e transformar em megabyte, eu também vou multiplicar por 1024. E assim sucessivamente. 1 megabyte, se eu multiplicar por 1024, eu terei aí a mesma capacidade, mas agora em kilobyte. E 1 kilobyte também, se eu multiplicar por 1024, eu vou ter, então, essa mesma capacidade em byte, tá bom? E o byte mudou aqui, né? O byte, para eu transformar em bit, né? Significa, então, que 1 byte eu tenho que multiplicar por 8 para poder transformar essa medida em bit. Então, é a única medida que vai mudar aí na multiplicação, né? Porque a gente viu que a cada agrupamento de 8 bits, né? Nós temos aí, então, exatamente 1 byte. Então, por isso que a gente tem que multiplicar por 8, né, para poder transformar de byte para bit. Nos outros casos, é multiplicando por 1024, porque nós temos aí que cada capacidade é 1024 vezes maior que a sua capacidade anterior. Né? O kilobyte ele é 1024 vezes maior que o byte.
O megabyte é 1024 vezes maior que o kilobyte, e assim sucessivamente, né? Por exemplo, aqui, o terabyte é 1024 vezes maior que o gigabyte, né? Então, aqui em tamanho, né? Se eu fosse colocar uma seta para indicar o tamanho aqui dessas unidades de medida, nós teríamos essa seta, né? Da esquerda para a direita. Quanto mais à direita, maior aí seria essa unidade de medida de capacidade da informática, tá bom? Então, agora a gente vai verificar o que a nossa pergunta quer saber. Olha só, eu preciso transformar 1 terabyte em megabyte. Então, ok, né? Eu só tenho que transformar 1 terabyte, olha só. Eu tenho aqui 1 terabyte, só que eu preciso chegar aqui, ó, em megabyte. E agora, então, o que que a gente tem que fazer? Para vir de terabyte para gigabyte, né, a gente viu que multiplica uma vez por 1024. E se a gente quiser ir de gigabyte agora para megabyte, que é o que a questão quer saber, a gente tem que multiplicar de novo por 1024. Então, como é que fica essa conta? Então, eu tenho aqui, ó, 1 terabyte. Se eu multiplicar esse terabyte por 1024, eu vou chegar em gigabyte. Eu vou colocar aqui GB, já para você saber. Aí, se eu multiplicar mais uma vez por 1024, eu chego, então, em megabyte, que é a intenção aqui dessa questão, né? Ele quer a resposta em megabyte. Então, o que que eu tenho de fato aqui nessa multiplicação? 1 vezes 1024 é 1024. Então, de fato, eu tenho 1024 vezes 1024. E aí eu vou ter a resposta em megabytes, né? Então, você pode montar aí a continha e fazer, ou fazer na sua calculadora, né? Porque é uma multiplicação extensa. Mas a gente vai fazer aqui essa, né? Porque essa ainda é boa de fazer. Vamos, então, olha só. Começamos multiplicando aqui, né? 4 vezes 4, 16, sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1 que subiu, 9. 4 vezes 0 é 0 e 4 vezes 1 é 4. Né? Então, já foi aí o 4 vezes 1024. Agora, a gente vai olhar para o 2, né? Aproveitem para relembrar a multiplicação aí, né? Então, 2 vezes esse 4 aí de cima vai dar 8. 2 vezes o 2 vai dar 4. 2 vezes 0 vai dar 0. E 2 vezes 1 é 2. Agora, nós temos aqui que olhar para o 0, né? Mas fica fácil, porque o 0 vezes todos os números de cima vai dar 0. Então, 0 vezes 4, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0. E 0 vezes 1, 0. E a última multiplicação que a gente tem que fazer é a do 1, né? Mas qualquer número multiplicado por 1 é sempre esse mesmo número. Então, 1 vezes 1024, que é o de cima, vai ser o próprio 1024. Então, vou escrever aqui o 1024. Então, fazemos a somatória aí de todos esses números, né? Aqui nós temos o 6, aqui a gente pode completar com zeros, né? E aí, aqui, 6, 6. 9 mais 8 vai dar 17. Coloco o 7, sobe o 1. Somando aqui, nós temos 1 mais 4, 5. 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. 0 mais 0, 0. E 1 aqui. Então, temos aqui este número. Separando aqui de 3 em 3, nós temos 1 milhão. Então, vou até escrever aqui, né? 1 milhão. 48.576, e agora esse número todo já está em megabytes. Então, aqui, né, nós temos a resposta. Isso quer dizer, então, gente, que 1 terabyte é o mesmo que 1.048.576 megabytes. Olha só. Por isso que a gente usa, então, o múltiplo aí, né, terabyte, para se referir aí a essa quantidade aqui de megabyte, né? Ao invés de a gente falar 1.048.000 megabytes aproximadamente, a gente vai e fala
1 terabyte. Então, vejam que dentro de uma capacidade de 1 terabyte, nós temos aí praticamente 1 milhão, né? Vou arredondar aqui para 1 milhão. 1 milhão de megabytes. Então, aqui nós temos a resposta dessa nossa primeira questão, né? Então, vejam que para transformar de uma unidade de medida para outra, né, quando a gente está vindo aí da maior para menor, a gente vai multiplicar por 1024, tá bom? Resolvida, então, essa primeira questão, nós vamos para a segunda questão, o segundo exemplo, e diz o seguinte: uma memória de computador tem 3,8 gigabytes, o que corresponde a aproximadamente quantos bytes? Né? Então, olha só essa questão agora, que é transformar 3,8 gigabytes em bytes. Nossa! Então, se a gente olhar aqui a nossa imagem das unidades de medida, a gente vai verificar que agora, olha só, ele quer transformar aqui de gigabyte, então ele quer sair daqui, ó, e ele quer chegar aqui em bytes. Olha só quantas vezes ele vai ter que multiplicar, né? Para sair de gigabyte para megabyte, ele vai multiplicar uma vez. Para sair de megabyte e chegar em kilobyte, ele vai multiplicar mais uma vez. E para sair de kilobyte e, enfim, chegar em byte, que é o que ele quer, vai multiplicar mais uma vez. Então, olha só todas essas multiplicações, né? Então, eu já vou pegar o resultado aqui da anterior, olha só, que me deu essa transformação aqui, né? Olha só. De 1.048.576. A gente já sabe que essa medida aqui, essa resposta, né, de 1.048.576, é a multiplicação aqui entre 2.024, né? Então, aqui eu já posso verificar o seguinte, vou escrever qual é a conta, né? Eu vou ter aqui, ó, 1, que é 1 gigabyte, né? Eu vou primeiro fazer o 1, né? Porque depois eu ainda tenho que multiplicar por 3,8, que aqui eu só estou calculando 1 gigabyte. Para chegar em megabyte, eu multiplico por 1024. Para chegar em kilobyte, novamente, 1024. E para chegar em byte, de novo por 1024. Então, aqui nós temos aqui essas multiplicações, e a gente já viu que essa multiplicação aqui por essa, né, 1024 por 1024, a gente já sabe aí do exercício anterior, né, que dá isso aqui, né, mas se a gente não soubesse, a gente teria que fazer a conta, né, então 1024 vezes 1024 já vai dar 1.048.576. Agora a gente tem que multiplicar esse resultado por 1024 de novo. Então, a gente vai fazer na calculadora, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então, a gente tem que pegar esse resultado e multiplicar de novo aí por 1024. E aí, fazendo essa conta, né, multiplicando por 1024, vai dar um número bem grande, né? O que a gente vai ter? 1.741.741.824 bytes. Então, nós temos aqui a nossa resposta. Saindo de gigabyte e indo para byte, 1 gigabyte é o mesmo que 1.073.741.824 bytes. Mas notem que eu saí daqui de 1 gigabyte, né? O que falta fazer? Olha só, ele não quer saber 1 gigabyte, ele quer saber 3,8 gigabytes. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente ainda tem que multiplicar aqui esse resultado, que é referente a 1 gigabyte, por 3,8. Então, vou colocar bem aqui a resposta, né? Tenho que pegar esse 3,8 e multiplicar por este número, né, que a gente acabou de encontrar, de 1.073.741.824 bytes. E aí, né, fazendo essa multiplicação também na calculadora, né, porque aqui a intenção não é a gente aprender a multiplicar, né, a gente já tem que saber multiplicar. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 4.080.218.000
931,2 bytes. Então, agora sim, esse resultado aqui, né, é o que a pergunta está querendo saber, né? A mesma capacidade, só que agora em bytes, desse 3,8 gigabytes. Né? Então, 3,8 gigabytes é o mesmo que este número todo aqui, 4.080.218.931,2 bytes, certo? Muito bem, então vejam que primeiro eu encontrei o valor de 1 gigabyte, depois eu calculei aí a multiplicação por 3,8, né? Não pode esquecer, porque senão a gente só vai ter o resultado de 1 giga, e não era isso que a gente queria saber. Continuando aqui, a gente tem o nosso exemplo 3, que diz o seguinte: na especificação da memória do computador, costuma-se usar como unidade de medida o byte e os múltiplos dele. Então, os múltiplos do byte são o kbyte, né? Que a gente até fala assim, né? Kbyte, mas é kilobyte, né? O megabyte, que é o MB, o gigabyte, que é o GB, etc. Dentre estas alternativas, qual corresponde ao valor equivalente a 1 megabyte? Né? Então, será se 1 megabyte é o mesmo que 1000 kbytes, 1024 kbytes, 1000 bytes ou 1024 bytes? Né? Então, a gente tem que lembrar aí da sequência, né? 1 megabyte, quando a gente andava aí para sua unidade anterior, a gente pode olhar aqui, olha só, 1 megabyte, olha só, anterior a ele tem-se o quê? O kilobyte. Então, 1 megabyte é o mesmo que 1024 kilobytes. Então, aqui, 1024 kilobytes, a resposta seria B. Né? Em outras situações, a gente até chega a arredondar e falar só 1000, né? Mas o número exato é com esse 24 aqui, 1024. Então, em uma questão que cair assim, as duas opções, né, nós temos que a opção correta é a 1024 kilobytes, né? Mas em casos que os valores estejam arredondados, aproximados, poderia muito bem ser 1000 kilobytes também como resposta. Mas nesse caso aqui, nessa questão, temos aí os valores certinhos, né, de 1024, então é essa que nós vamos marcar. Então, 1 megabyte é o mesmo que 1024 kilobytes. Né? Então, por isso também que a gente fica aí falando só em megabyte e não em kilobyte, né? Porque é mais apropriado utilizar esta unidade de medida. Tá bom? Então, agora, como a gente já viu aqui, né? Para a gente sair de megabyte e ir para kilobyte, como a gente queria saber, é só multiplicar por 1024, né? Então, aqui, por isso que a resposta foi a letra B, certo? E agora, nós vamos finalizar com um exemplo. E esse exemplo aí eu trouxe para vocês com a aplicação em um vídeo. Então, vejam aí o problema da Sofia no vídeo. Veja. Sofia quer instalar um aplicativo de 365 megabytes em seu celular. O espaço de armazenamento interno de seu celular é de 128 gigabytes, mas já estão sendo utilizados 127,70 gigabytes. Há espaço suficiente para instalar o aplicativo? Qual é o espaço disponível no celular? Muito bem, olha só esse vídeo, né? Um problema bastante comum de hoje em dia. A gente quer instalar alguma coisa no nosso celular e não consegue, e aí diz lá que a memória já está cheia, já é insuficiente o espaço, e aí, né? Então surgiu esse problema aí da Sofia. Qual é a memória que tem disponível no celular dela? Ela só tem 128 GB de memória no celular, então será que vai dar para instalar o aplicativo que ela quer? Então, a gente tem que verificar como vamos resolver esse problema. Vamos acompanhar, então, a resolução. Então, qual o problema que a gente tem aqui, né? Olha só, ela quer instalar um aplicativo desse tamanho, né? 365 megabytes no celular dela, mas ela só tem 128 gigabytes de memória. Sendo que desses 128 gigabytes já são utilizados 127,70 gigabytes.
Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, a gente tem que verificar qual é a memória que ela tem disponível, né? E é fácil fazer essa conta, porque nós temos aqui esses dois valores, né, que estão na mesma unidade. Então, gigabyte e gigabyte. Só consigo fazer as contas quando as unidades de medida, elas estão na mesma, são iguais, os valores estão com a mesma unidade de medida. Se tivessem unidade diferente, eu teria que transformar aí um ou outro para que eles ficassem com a mesma unidade de medida. Então, aqui eu tenho os dois com a unidade de medida de gigabyte. Então, se a gente fizer aqui a conta, olha só, é 128 menos o que já tem utilizado de 127,70, a gente então vai fazer essa subtração. Acrescento o zero aqui para ajudar a gente, vai ficar o quê? 10 menos 7, 3, vírgula, esse 8 aqui ele mandou 1 para cá para o lado, né? Então, aqui ficou 7. Então, é 127 menos 127, vai dar 0. Isso quer dizer, então, que 0,3 gigabyte, olha só, é o espaço disponível que tem no celular da Sofia. E agora? Será se aqui dentro desse espaço de 0,3 gigabytes vai caber 365 megabytes? Será se cabe ali dentro? Essa é a pergunta. Uma das perguntas é qual é o espaço disponível no celular. Então, a gente já sabe que é esse aqui, o espaço disponível no celular. A outra pergunta é se há espaço suficiente. Então, a gente vai verificar se há espaço suficiente. Mas lembram o que eu falei? Eu não consigo comparar agora dessa forma, porque estão em unidades de medida diferentes, né? 365 está em megabyte e 0,3 está em gigabyte. Então, o que a gente tem que fazer? Ou a gente tem que transformar esse gigabyte em megabytes, ou a gente transforma esse megabyte em gigabytes. Então, você vai escolher aí o que você vai fazer. Eu vou transformar gigabyte em megabytes, né? Para ficar mais fácil e eu poder sim comparar. Então, eu quero transformar 0,3, que está em gigabytes, para megabytes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar aí, olha só, eu quero transformar de gigabyte para megabyte. Então, o que a gente faz, né? Para transformar de gigabyte para megabyte, a gente multiplica por 1024. Então, eu tenho que multiplicar aí 1024, né? Vou colocar o número maior em cima. Vou multiplicar pelo espaço que ela tem, de 0,3. Né? Então, fazendo essa multiplicação, né, você vai fazer aí na calculadora, ou se você quiser fazer também, não tem problema, né? Mas fazendo essa multiplicação, vai dar exatamente 307,2. Agora sim, eu tenho o 0,3 gigabytes em megabytes. Ou seja, esse espaço aqui de dentro agora, né? Eu já sei que esse espaço agora é de 307 megabytes. 307,2 e já está em megabytes. Agora sim eu consigo comparar, né? Olha só, o arquivo, né, ou o aplicativo que ela quer colocar aí no celular, tem 365 megabytes. Então, não vai dar para ela colocar, para ela instalar no celular dela, porque o celular dela só tem 307,2 megabytes. Então, há espaço suficiente? Não, né? Não há espaço suficiente, né? Porque no celular dela só tem 307 de memória, 307 megabytes de memória, e o aplicativo é maior, né? Mede aí 365 megabytes. Então, não há espaço suficiente para a Sofia instalar o aplicativo que ela deseja, certo? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula sobre as unidades de medida que são utilizadas na informática, conteúdo bastante útil aí para o nosso dia a dia. Eu aguardo, então, vocês numa próxima oportunidade e fico por aqui.